Muito bem, pessoal. A gente vai continuar hoje falando sobre capitalização, né? A gente estava vendo aqui, a gente estava vendo juros simples, né? Onde a gente construiu a fórmula do CIT, né? Capital vezes taxa vezes tempo. E definimos também, né, algumas denominações importantes, né? O que que é taxa, o que que é período, o que que é o capital, o que que é o juro e o que que é o montante, né? Então essa fórmula aqui do montante é o que a gente usa para qualquer tipo de capitalização, tanto juro simples quanto juro composto que a gente vai ver hoje, né? A principal característica do juro simples é que a gente calcula os juros uma única vez, tá? Então, o que que isso quer dizer? Se eu tenho R$ 1.000 e eu quero calcular os juros de 10% sobre esse capital, e aí eu vou aplicar isso aqui a juros simples, né? Que nem a gente fez lá nos exemplos anteriores. Então, eu já sei que 10% de 1.000, isso aqui é 100. E esses R$ 100 aqui eu vou somar no meu capital durante todo o período. Não vai mudar esses juros aqui, né? Não vai se alterar esse valor durante todo o período, o que não acontece no juro composto. Tá? Então vamos ver aqui como é que fica a definição. Juros compostos, né? Os juros gerados a cada período são incorporados ao capital para o cálculo dos juros do período seguinte. O que que isso quer dizer? Que o nosso juro, né, o nosso juro que a gente estava calculando lá, o J, ele é atualizado a cada período. A gente está atualizando esse valor, certo? A cada período. Por isso que a gente, quando ouve falar de juros compostos, a gente está dizendo que é juros sobre juros. Por quê? Porque a cada período que a gente vai falando aqui, que a gente vai calculando, a gente vai recalculando os juros a cada novo passo de tempo. Vamos ver no exemplo aqui, que vai ficar mais claro. Ó, nesse exemplo aqui, vou dar um zoom aqui no exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, seja uma aplicação de R$ 1.000 por um período de 3 meses a uma taxa de 10% ao mês. Então, qual que seria o nosso montante aqui no final, né? Qual que é o montante? Essa é a pergunta dele. O que que eu sei? Eu sei que o capital é R$ 1.000, tá? Então, nosso capital é R$ 1.000. O período, nosso tempo são 3 meses. E a nossa taxa aí, que concorda com o período, com o tempo, é de 10% ao mês. Muito bem. E o meu capital, eu vou chamar ele de um capital C0, tá? Que é o capital que a gente está iniciando a nossa operação no tempo zero. No tempo 1, né, eu vou ter um novo capital. Por quê? Porque vai incidir essa taxa aqui de 10%. Então, a gente tem que calcular o juro referente a essa taxa. O juro, como que calcula? 1.000 vezes a taxa, né? 0,10. 0,10. Escrevi errado ali. 0,10. Então, o nosso juros nesse primeiro mês, vamos botar assim o juro 1, ele é R$ 100. Então, quer dizer que o nosso novo capital, né, vai ser os R$ 1.000 que eu já tinha, seus R$ 1.000, mais os R$ 100 do juro. Então, quer dizer que meu capital 1 vai ser R$ 1.100, tá? Por que eu coloquei aqui capital 1? Porque agora o meu novo valor de juros, que vai gerar um capital número 2, né? Aqui eu estou falando do primeiro mês, terminou o primeiro mês, tem R$ 1.100. Agora no segundo mês vai gerar um capital 2. E esse capital 2 vai ser referente a esses 1.100. Ou seja, o juro 2 que a gente vai calcular, ele vai ser sobre não mais os 1.000, mas sobre os 1.100. Então, eu vou calcular 10% dos 1.100. Então, o nosso juro 2 vão ser R$ 110. E aí, o nosso capital 2 vai ser o capital 1. Então, 1.100 mais o nosso juro, 110. Então, o nosso capital 2 vai ser o quê? 1.210.
tá? Então, no final do segundo mês, esse aqui é o meu capital. Vamos tirar um pouquinho aqui do zoom. E agora, no final do terceiro mês, que aí é o final da aplicação, né? No final do terceiro mês, eu vou usar esse carinha aqui para calcular o meu juro. Então, eu vou ter um juro número 3 também, que vai ser o quê? 1.220 vezes 10%, 0,10. Então, meu juro 3 vão ser R$ 121. Beleza, é esse cara que eu vou somar agora no capital 2. Então, eu vou ter 1.210 mais 121. Então, meu capital 3 vai ser 1.331. Esse aqui é equivalente ao nosso montante, certo? Então, na minha operação, se eu apliquei R$ 1.000 por 3 meses, a taxa de 10% ao mês, ao final desses 3 meses eu obtive um total, né, um montante final de resgate de 1.331. Claro que a gente não vai precisar ficar fazendo toda essa conta errada aqui, a gente vai usar direto a fórmula, certo? Qual que é a fórmula dos juros? Vamos escrever aqui, ó. Como a gente já vai calcular direto o montante, então não faz sentido a gente colocar capital 1, capital 2. Né? Então vamos colocar aqui montante igual ao nosso capital vezes 1 mais a taxa elevado no tempo. Tá? Então aqui eu tenho uma equação que é exponencial, né? Que é uma coisa que a gente não viu ainda, que são funções exponenciais, mas aqui a gente já está tendo uma ideia, né? Exponencial é por causa que o tempo está aqui no expoente, tá? Diferente dos juros que a gente estava sempre somando. Então, como é que fica se a gente quisesse calcular o nosso problema através da fórmula? Então, como é que eu calcularia o montante final através da nossa fórmula? Capital vezes 1 mais i elevado no tempo. Qual é o nosso capital inicial aqui? R$ 1.000. Então, 1.000 vezes 1 mais a taxa 0,1 elevado no tempo que são 3 meses. Então vamos calcular. Pegar a calculadora aqui, ó. Ver se tem aqui a científica. Tá. Aqui a científica fica mais fácil, né? Eu tenho as potências aqui, eu consigo elevar em qualquer potência com essa função x na y aqui. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer? É 1.000 vezes, aí eu abro parênteses aqui, 1 mais 0,1, e aí fechei parênteses, e aí eu vou elevar no tempo, né? Elevado ao cubo, tá? Então aqui está a minha equaçãozinha toda ali, aí no igual. Ó, já está me dando aqui o valor final, né, da minha operação, ó, 1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado ao cubo. Tá? Então, sempre para calcular juro composto, a gente vai sempre precisar de uma calculadora. Então, aqui vai dar exatamente o valor que a gente já tinha calculado antes por partes, tá? 1.331. Claro que a gente pode sempre fazer por essa construção, né? Calculando a cada mês os juros que vai incidir e quanto que vai ser o nosso montante a cada mês, né? Porque eu estou calculando aqui o capital mais os juros, certo? Então, vamos fazer mais alguns exemplos para a utilização da fórmula. A única fórmula que a gente precisa é essa, tá? A gente não vai calcular período, a gente no máximo vai calcular taxa e capital, certo? Dados os outros valores. Então, vamos lá para os próximos exemplos. Neste exemplo número 1, eu quero calcular o montante de um capital de R$ 5.000 aplicado a uma taxa de 4% ao mês no período de 5 meses, tá? Então, aqui olhando a taxa e o período estão ao mês, então não tenho mais nada para arrumar. E o meu capital é aquele ali, né? Então, vamos lá. Nosso capital é de 5.000. Perfeito. A nossa taxa I é de 4%.
que vou usar é 0,04. Não uso a taxa em porcentagem. E o tempo, então, são 5 meses. Tá? Qual é a fórmula para a gente calcular o montante? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado no tempo. Então, nosso montante vai ser igual. Substituindo, ó, meu capital, 5.000, vezes 1 mais a taxa, 0,04, elevado no tempo, que são 5 meses, certo? Vamos pegar lá a nossa calculadora. Vou pagar aqui. Vamos colocar os valores, né? 5.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,04, fechei. Aí, se a calculadora de vocês não tiver XY, ela provavelmente tem esse chapéuzinho aqui, tá? Então, vocês podem usar esse chapéuzinho para escrever a potência na calculadora. E aí, coloco aqui o 5, que é o tempo. E dou Enter aqui, né? Um igual. Então, 6.083 com 26 centavos. Então, quer dizer que o nosso montante final é 6.000 com 83, 6.083 e 28 centavos. Claro, a gente poderia estar calculando o capital inicial, capital 1, 2, 3 durante 5 meses e a gente obteria o mesmo valor de montante. Tá certo? Vamos lá, mais um exemplo. No fim de 2 anos, o senhor Misterioso da Silva, nome bonito, deverá efetuar um pagamento de R$ 2.000, referente ao valor de um empréstimo contratado na data de hoje, mais os juros devidos, correspondentes a uma taxa de 4% ao mês. Então, qual é a pergunta? Qual é o valor emprestado? Muito bem, ele está me dizendo algumas informações. Aqui, 2 anos. Esse é o período, certo? Período da minha aplicação. R$ 2.000. O que são esses R$ 2.000? Vou botar aqui. Esses R$ 2.000 são o... Perdão, deixa eu pagar. Esses R$ 2.000 são o montante, certo? O valor de um empréstimo, com a data de hoje, 4% ao mês, acho que já está a nossa taxa, certo? Taxa de 4% ao mês. Ele quer saber o valor emprestado. O valor emprestado ele está se referindo ao capital. Então, o que ele quer saber é o nosso capital. Muito bem. Vamos lá, então. Eu tenho o montante, que são 2.000, que é o valor que ele vai pagar. Eu tenho o tempo, que são 2 anos. Eu tenho a taxa, que são 4% ao mês. E o que eu quero saber, então, é o meu capital. Qual é a única fórmula que a gente tem? Fórmula do montante, que é igual ao capital 1 mais I elevado no tempo. A nossa variável que a gente está procurando aqui é essa, né? A gente tem todas as demais, então é só substituir. Então eu tenho aqui 2.000 igual ao capital 1 mais I, que é 0,04, transformei ela, dividido por 100, e o tempo. Bem, o tempo aqui ele está em 2 anos, isso equivale a quantos meses? 24. Então, eu vou colocar aqui 24 meses, beleza? Pois vou lá o C. Então, C vai ser igual a 2.000 dividido por 1,04, já fazendo a soma, elevado na 24. Então, vamos ver como é que fica essa conta aqui na calculadora. Vamos apagar tudo aqui. Que conta eu tenho que fazer? Não, 2.000. Então, 2.000 dividido... eu vou abrir parênteses aqui porque eu tenho uma potência e tudo mais. Dividido por 1,04 e aí elevado na 24.
fecho parêntese. Aqui ele já está calculando essa potência aqui na parte de baixo. E aí dá um igual. Beleza. Quer dizer que o meu valor, está com um monte de casa depois da vírgula. Mas o que me interessa é esse valor aqui, 780,24. Quer dizer que o capital que foi empregado são R$ 780,24. Tá? Olha aí aqui. Tem um monte de casa depois da vírgula. A gente sempre vai usar as duas casas logo após, e aqui, caso seja um número maior do que 5, a gente arredonda para cima, tá? Se aqui, por exemplo, fosse 24,59, então a gente arredondaria aqui para 780 com 25 centavos, tá bem? Então é só a aplicação direta da fórmula. Vamos lá para mais um exemplo. Então, exemplo 3, eu tenho um capital de R$ 400, tá? Foi aplicado a juros simples por 3 meses. Então, aqui ele já está me dando várias informações, né? O capital, que são R$ 400, o forma de capitalização, juros simples, e o tempo, 3 meses. A taxa de 36% ao ano. O montante obtido nessa aplicação foi aplicado a juro composto. Então aqui ele muda de capitalização e muda a taxa. Fica ao mês. Por um bimestre, ele quer saber o total de juros obtidos nessa aplicação. Muito bem. Então, primeiro, a gente vai fazer o juro simples. Certo? Então, no juro simples, ele pegou um capital de R$ 400 e aplicou em que tempo? 3 meses, né, a uma taxa de 36%, só que aqui, ao ano. Beleza, 36% ao ano, eu posso transformar isso aqui, né? Isso aqui equivale a uma taxa de quanto? É 36 dividido por 12, que é o período de meses em um ano. 36 dividido por 2 é 3% ao mês, certo? Beleza. Então, eu tenho a taxa, tenho o capital, tenho o tempo, eu posso calcular o meu juros dessa aplicação, que é capital vezes taxa vezes tempo. Muito bem, então os juros da minha aplicação vai ser 400 vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é 3. Tá? Então vamos lá para a nossa calculadora. Aqui. Muito bem, deixa eu apagar. Eu tenho 400 vezes 0,03, que é a nossa taxa, vezes 3, que é o tempo. Então, 400 vezes 0,3 vezes 3, isso aqui são 36. Quer dizer que o juro gerado nesse período são R$ 36. Então, ao final desses 3 meses, nosso montante é o capital, né, que a gente tinha mais os nossos juros, então é 400 mais, aqui, para eu pagar, 400 mais 36. Então, o nosso montante aqui para o juros simples são R$ 436, tá? Então, no final aqui desses 3 meses, dessa nossa aplicação, rendeu R$ 36 e o nosso montante é esse. E aí o que ele diz, o montante obtido nessa aplicação, então esse cara, foi aplicado a juro composto agora. É uma taxa de 3% ao mês por um bimestre, ou seja, aqui 2 meses, beleza? Um bimestre, 2 meses. Taxa e tempo estão na mesma unidade, então é só a gente calcular. Vamos aqui mais para baixo então. Deixar aqui o montante aparecendo. Eu tenho lá que agora um novo capital, vamos aqui agora para a segunda parte, que é juro composto. Certo? Então, no juro composto, agora o meu capital é o montante final lá, né? Então, o meu capital aqui inicial, né, para a nossa operação vai ser R$ 436.
a nossa taxa. Qual que vai ser a nossa taxa? Vamos ali olhar. Colar aí. 3% ao mês. Então é a mesma taxa. A gente já estava trabalhando. Nossa taxa aqui, 3% ao mês. E o tempo são 2 meses, porque ele está capitalizando durante um bimestre, tá? Então, como é que vai ficar? Fórmula do montante. O nosso problema de juro composto é o capital vezes 1 mais i elevado no tempo, ok? Falta alguma coisa aqui? Não, a gente tem capital, tem a taxa, tem o tempo, é só aplicação direta. Muito bem, então nosso montante vai ser 436 vezes 1 mais 0,03 elevado no tempo, que são, né, 2 meses. Então vamos pegar a nossa calculadora, vamos apagar aqui e vamos escrever nossa conta. 436 vezes, abrimos o parênteses aqui para colocar a parte interna, 1 mais 0,03, fechei parênteses, vou fazer a potência 2. E aí, igual. Aqui a gente já tem então o valor final. Ó. Muito bem, 462,55. Então vamos escrever aqui. Nosso montante final é 462,55 centavos. Certo? Então aqui é bem tranquilo, né? Aplicação sempre direta da forma. Ok? Tendo capital, taxa e tempo, eu aplico direto. Também vamos lá para a próxima, então. Questão número 4. Uma loja financia a venda de uma máquina no valor de 10.210,72, sem entrada, para pagamento em uma única prestação de 14.520,68. No fim de 276 dias, ele quer saber a taxa mensal cobrada pela loja. Muito bem. Vamos lá. Vamos identificar o que a gente tem aqui, né? A gente precisa saber capital, a gente precisa saber da taxa, a gente precisa saber do tempo e aí também para a gente poder calcular o montante, né? Então essas 4 coisas aqui a gente precisa saber. Muito bem, quando a gente está falando de uma compra, né? Então a que seria a venda, né, de uma loja, venda a prazo nesse caso aqui, toda venda a prazo ela tem um certo juros, né? Então o valor de venda normal dela é 10.210,72. Então esse aqui a gente vai considerar como sendo o nosso capital. Então, 10.210,72. Esse aqui é o valor de venda do produto e esse é o nosso capital. Tá? A taxa é o que ele está perguntando. Então, a taxa aqui eu vou botar um ponto de interrogação. O tempo, ele está dizendo que são 276 dias. Tá? E aí ele sabe que depois, né, que esse único pagamento da prestação, que vai ser pago depois desse período, 276 dias, vai gerar é o capital mais os juros, né, sobre a nossa operação. Então quer dizer que esse cara ali, os 14.520,68, nada mais é do que o nosso montante. Beleza, ó. Tem o capital, tempo e montante, eu posso aplicar a nossa fórmula. Montante igual a capital 1 mais i elevado no tempo. Muito bem, vamos ver aqui uma coisa que a gente tem que cuidar. A taxa, ele quer que seja mensal, certo? A taxa tem que ser mensal. Mas o tempo está dado em dias. Agora, para que isso aqui faça sentido e a gente possa aplicar a nossa fórmula, a gente precisa fazer essas duas coisas concordarem. Então, para mim transformar isso aqui para mês, o que eu tenho que fazer? Pegar os 276 e dividir por 30 dias, certo? E aí eu vou ter exatamente quantos meses eu tenho aqui. Nesse caso, eu tenho um valor fracionado. Ó. Quer ver? Se eu pegar aqui na minha calculadora, fizer 276 dividido por 30, direto assim,
Eu tenho 9,2, posso usar. Agora, se eu tivesse uma dízima periódica, ou uma dízima não periódica, né? Uma quantidade infinita de números, eu utilizaria direto a fração, porque é o número mais exato que eu tenho. Nesse caso, 9,2 é uma dízima finita, né? Um decimal finito, eu posso usar ele assim. Mas eu sempre aconselho para a gente usar na forma de fração, tá? Quando a gente for montar a forma que eu falo para vocês, ó. Então, o que que eu tenho? Eu tenho montante, tenho capital, quero calcular a taxa. Muito bem. Eu vou resolver de que forma? Eu vou isolar essa parte aqui que corresponde à taxa. Ó. Então, como é que fica a minha fórmula nova agora isolando a taxa? Vou passar o capital que está multiplicando para cá, dividindo. Então, vai ficar assim, 1 mais i elevado no tempo. Isso aqui vai ser igual ao montante dividido pelo capital. Vou extrair a raiz aqui, né? Tá, mas qual que vai ser a raiz? A raiz vai ser com esse índice aqui, ó. Então, eu vou ter 1 mais i igual a raiz, e aqui montante sobre capital, e aqui eu vou botar de outra cor, só para chamar atenção, ó. Aqui vai exatamente o tempo da minha aplicação. O índice da raiz é o tempo. Vai ficar claro quando a gente fizer a conta ali, tá? E aí depois é só isolar o i, ó. Então, i vai ser igual a raiz do montante sobre o capital elevado aqui no tempo, menos 1, certo? Esse aqui é minha formuleta para o cálculo da taxa. Então, é isso aqui que a gente vai colocar lá na nossa calculadora. Tá, mas como que eu vou escrever isso direito? Vamos escrever aqui primeiro. Para escrever na calculadora, eu vou abrir parêntese, vou escrever o montante dividido pelo capital. Fechei parênteses. E aí eu vou ter o chapeuzinho lá, certo? Eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado. Eu vou ter o chapeuzinho que vai indicar que é uma potência, tá? E aí, como que a gente representa uma potência que gera uma raiz? Como uma fração, tá? Então, isso aqui é 1 sobre o tempo que a gente está calculando, beleza? Isso aqui tudo representa essa raiz aqui, tá? E aí depois é só descontar 1. Vamos tentar colocar isso na nossa máquina ali. Vamos substituir os valores aqui primeiro. Então, a nossa taxa I vai ser igual. O montante, 14.520 com 68 dividido por 10.210 com 72. Isso aqui a gente vai elevar em 1 dividido por 9,2 que a gente tinha achado, certo? Menos 1. Outra forma que a gente pode colocar aqui, ó, posso apagar aqui, é a gente usar isso aqui, né? Essa fração aqui que a gente tem, já que a gente vai ter que colocar a fração mesmo. Então já colocamos a fração original. Aqui em cima vai a relação que eu quero, então é 30, né? Porque é em mês. E embaixo vai o tempo que eu tenho, é 276. Então aqui é o que eu quero, certo? E embaixo é o que eu tenho. Então vamos lá colocar na calculadora. Vamos apagar aqui. O que que eu tenho ali? Vamos abrir parêntese e eu vou escrever um montante, como eu estava escrevendo aqui nessa primeira parte. Então, 14.520 com 68. Aqui é uma coisa importante, tá? Quando a gente escreve na calculadora, o ponto é diferente de vírgula, né? E aí, quando a gente escreve esse número grande aqui, um milhar, a gente não precisa colocar o ponto porque a calculadora coloca automático, tá? A gente só separa a parte decimal com a vírgula, tá? Então, 14.520 dividido, ó, tá ali como estamos escrevendo ali, capital, que é 10.210 com 72, fechei o parêntese, ele já calculou aqui para mim. Agora eu vou fazer a potência.
eu elevo a potência, abro parênteses de novo. E vou colocar aqui, ó, 30 dividido por 276. Fechei parêntese, tá? E aí, depois o resultado disso eu desconto 1, ok? Perdão, coloquei 2 e 1. E aí, foi igual. Aqui está a minha taxa, ó. Ela está descrita de forma decimal. E a gente tem que voltar aqui, vou pegar aqui meu i. Então, minha taxa i vai ser igual, vamos olhar de novo, ó, 0,039. Então, vamos usar isso, 0,039. Isso aqui já é porcentagem? Não. Para me transformar, eu vou multiplicar por 100, certo? E aí a minha nova taxa vai ser, dando duas casas aqui, 3,9%. Poderia colocar 4? Sim, se eu usasse duas casas, tá? É aproximadamente 4%. Então, a minha aplicação, certo? Tem taxa final de 4%, tá? É uma questão mais complicada. Sugiro aqui que vocês refaçam ela, passo a passo, olhem de novo e se tiverem dúvida, aí me procurem para a gente resolver de novo, tá? Tem a fórmula aqui, preciso usar a fórmula? Não, né? Posso simplesmente ir isolando aqui e fazendo os algebrismos aqui naturais que a gente utiliza para isolar uma variável, tá? Tirar a raiz e tudo mais. A única coisa que a gente tem que cuidar é essas conversões aqui, beleza? Então vamos lá para mais um exemplo. Exemplo 5. Determine o montante de uma aplicação de 13.500 negociada a uma taxa de 25% ao ano por um período de 92 dias pelo regime de juro composto. Muito bem. Então, o que ele está nos dando de informação? O que ele quer é o montante de uma aplicação de 13.500. O que é o 13.500? É o nosso capital. Então, nosso capital, 13.500 reais. Ele quer saber o montante e ele está nos dizendo que a taxa é de 25% ao ano, ok? Taxa ao ano. E o período, bem, o período ele diz que são 92 dias, que ele nos complica, né? 92 dias eu tenho que transformar para ano, beleza. Se eu quero transformar, aqui é menor, né, que o período inteiro, então eu vou fazer o tempo que eu tenho, 92, dividido por ano. Quantos dias tem um ano? 360, certo? Eu vou pegar aqui num ano tem quantos dias? 360. Então é por esse valor que eu tenho que dividir para mim saber qual fração do ano corresponde os 92 dias, certo? Então fazendo a conta aqui, são 92 dividido por 360. Ó, aqui já deu uma dízima periódica. Então, o que a gente vai usar? 92 dividido por 360. Esse valor aqui vai ser o nosso tempo, tá ok? Desculpa, vamos diminuir. Então, é isso que a gente vai usar. Vamos lá. Vamos montar a nossa fórmula do montante. Então, o montante é igual ao capital vezes o mais i elevado no tempo. Capital, 13.500. Então, é o valor que ele nos deu de informação. 1 mais a taxa, 25%, equivale a 0,25. Equivale a 0,25 elevado no tempo. Muito bem, o tempo é esse aqui. 92 dividido por 360. A gente vai sempre colocar exatamente o valor que ele está nos dando, tá? 0,25555, se qualquer arredondamento que a gente fizer, o valor já vai dar diferente aqui, tá? A gente vai ter um valor diferente do montante. Pode ser que um pouco ali nas casas decimais, mas pode ser que ele
entre ali na parte inteira e altere bem o valor, né, do nosso montante, tá? Então, vamos lá, vamos calcular aqui. Vamos cancelar aqui. Então, são 13.500 vezes, abre parêntese, 1 mais 0,25, fechei parêntese, e aí eu vou colocar aqui exponencial, tá? Potênciazinha lá, abri o parêntese, e agora eu monto a minha fração. 92 dividido por 360. Lembra que a gente falou que o ano sempre que a gente vai considerar comercial, tá? 360 dias, certo? Fechei parêntese. E aqui ele já está me dando a divisão, né? Ali daquela parte da potência. Então, igual. Aqui está o valor final. Então, aqui está o valor final do nosso montante, né? 14.292 com 22 centavos. Ó. 8 é maior do que 5, eu arredondo para cima. 14.292 com 22 centavos. 22 centavos, certo? Vamos fazer aqui um testezinho, ó. Ver se, se eu consigo editar aqui. Não. Tá, então vamos fazer de novo, ó. O que eu quero mostrar para vocês? Então, 10 demais. O que acontece se eu arredondo o meu expoente ali, né? O meu expoente é aquela divisão que não é exata. Então, ó, 0,25, escrevi todo o valor aqui, vou escrever o meu expoente agora. E vou escrever ele com duas casas decimais. Então, é 0,26, né? Seria um arredondamento bem próximo. Assim, próximo não, né? Bem horrível, na verdade. 0,26, né? Pela quantidade de casas que a gente tem aqui. Então, vamos lá, ó. Já deu diferença, e uma grande diferença aqui, ó, 15.160,96, tá? Então, dá uma diferença gigante aqui de uma coisa para outra. Vamos tentar agora com outro valor, ó, 13.500 vezes 1 mais 0,25 elevado, vamos colocar 0,255. 3 casas, tá? Feito isso, igual, ó, já deu um valor menor, ó, 14.290, deu menor do que o valor que a gente tinha encontrado, e ó, menor ainda do que o valor anterior, né, que antes a gente tinha arredondado, era 0,26. Entende? Então aqui está a razão da gente usar o valor exato da divisão, certo? Então a fração 92 dividido por 360. Porque daí a calculadora utiliza a maior quantidade possível de elementos depois da vírgula, tá? Então, é isso. Esse aqui é o último conteúdo desse ano, certo, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem. E aí ficamos por aqui. Ano que vem a gente retorna nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Valeu!